amparados por Jesus, pelos mensageiros amigos, desenvolvermos durante esse intervalo em que estaremos juntos, reflexões que possam nos ajudar a compreender melhor a vida, o nosso papel e, sobretudo, nos fortalecer para a jornada e para a caminhada. Essa frase de Jesus, né? Levanta-te, toma da tua cama e anda. Essa frase está lá numa passagem de João, no capítulo 5, quando ele adentra ao templo de Jerusalém pela porta das ovelhas e, ao adentrar no templo, Cristo se depara nesse lugar, chamava Porta das Ovelhas, por conta de que por ali passavam os animais que eram sacrificados no templo. Aquele templo de Jerusalém representava para o judaísmo, para os judeus à época, o ponto central e nevrálgico das suas comemorações, dos seus atos, tinha um significado fantástico, né? Excepcional e central na religião judaica, o Templo de Jerusalém. E Jesus, nas festas, etc., se dirigia a Jerusalém, e nesse momento ele estava entrando no templo por uma porta chamada Porta dos Carneiros. Nessa Porta dos Carneiros, assim chamada porque ali, como eu já disse, entravam os animais a serem sacrificados no templo, nessa Porta dos Carneiros havia, logo ao se adentrar a porta, uma grande fonte de água, né? Com 5 alpendres. Em torno dessa fonte existiam inúmeras pessoas que estavam ali doentes. Eram paralíticos, eram cegos, pessoas com as maiores dificuldades do ponto de vista do equilíbrio da saúde física e da saúde emocional, todos ali na expectativa de um milagre. Contava-se, e João descreve isso, que aqueles que estavam em volta daquela fonte, vez ou outra, um anjo do céu descia, agitava aquelas águas, e quem se atirasse naquelas águas, o primeiro que se atirasse naquelas águas, seria curado das suas mazelas, das suas dificuldades. Então, era um ponto, uma região do templo que congregava inúmeros irmãos em sofrimento e dor. E Jesus adentrava por essa porta quando ele se depara com um homem deitado numa cama, um paralítico. E diz João, que esse paralítico estava ali por mais de 38 anos. Jesus, então, se dirige a esse paralítico e pergunta a ele: queres ser curado? Veja a pergunta do Cristo. Queres ser curado? Aquele homem que estava ali há 38 anos já, enfermo, e certamente a idade física dele era superior a essa. Então, o que será que Jesus queria saber naquele instante? Qual que era a expectativa do mestre em relação àquele paralítico, a quem ele se propunha ajudar, a quem ele se propunha curar, como nós vamos ver mais para frente. Então, nós vamos parar por aqui essa história e vamos lá no nosso lar, para fazer um paralelo. Todos nós conhecemos a história de André Luiz, né? Relatada no livro do Nosso Lar. E essa história que eu vou, essa parte do livro que eu vou relatar é lá do começo. Todos sabemos que André Luiz perambulou pelo umbral, em inúmeras dificuldades, durante 8 anos seguidos. E existe um trecho que é muito particular para mim no Nosso Lar, em que André Luiz, cansado, sofrido, já não sem forças, ele se coloca de joelhos e se dirige ao Pai em lágrimas, rogando ao Pai que o assistisse, que o amparasse. Na sua prece, ele diz a Deus: ó Pai, vós que não esquece, que não abandonas uma ave no ninho, olha por mim. E ele faz aquela prece comovente, diz ele: eu não sei por quanto tempo eu fiquei em prece, rogando ao Pai a assistência, tão cansado e aflito que estava.
nesse instante que ele está em prece, surge uma alma, um espírito para ele, na aparência de um velho, com a sua roupa branca. De repente, ao se deparar com aquela visão, e aquele homem se apresentando a ele com um olhar sereno, de bondade, coisa que ele já não experimentava há muito tempo, ele pergunta: quem sois? Aí ele falou assim: chamo-me Clarencio, sou teu irmão. E nesse instante, Clarencio providencia o resgate do André Luiz. Ele é deitado numa cama, né, numa espécie de uma maca, e com essa maca ele adentra o nosso lar. Clarencio, como todos nós sabemos, era um dos ministros lá do nosso lar. Nosso lar tinha seis grandes ministérios, né? Cada um governado por 12 outros ministros, e Clarencio era um deles. Então, quem governava o nosso lar era o governador do nosso lar, mais 72 pessoas, 72 espíritos altamente iluminados. Um deles era o Clarencio. Mas, mais adiante, então, André Luiz é recolhido, ele vai ser instalado no hospital, no primeiro dia, começa a receber assistência, os cuidados, participa, nesse primeiro dia, de uma coisa muito importante, da oração coletiva do nosso lar. Em um dado momento, o enfermeiro que estava com ele diz: André, eu vou me recolher para fazer uma prece coletiva no nosso lar. André Luiz, que prece é essa? Posso ir com você? Ele fala assim: mas você não está em condições. Mas eu gostaria muito de ir e participar e ver aquela curiosidade. Ainda fraco e combalido, André Luiz participa dessa prece coletiva e se emociona, tá certo? Ao observar o governador, junto com aqueles 72 ministros, fazendo e proferindo aquela prece, e luzes se derramavam sobre o ambiente, numa tela maravilhosa onde se projetava a figura do governador e os seus ministros. André Luiz retorna, então, comovido, mas é no dia seguinte que eu queria falar com vocês. No dia seguinte, André Luiz passa a noite, no dia seguinte, Clarencio retoma para visitá-lo. É a primeira visita de Clarencio para André Luiz. E Clarencio se dirige a André Luiz e fala assim: André, como vai? Melhorzinho? Vejamos o que o André respondeu. Eu vou ler aqui para vocês, porque é longo, mas é importante. Não posso negar, diz André, que eu esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz, agora que posso concatenar as ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, e sem o menor gesto que denunciasse propósito de intervir no assunto, eu, encorajado com essa atitude, continuei. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior, com socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo dessa distância. E continuou André Luiz. As dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria, depois todo o sofrimento da morte do corpo.
Em seguida, martirizações do além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas. Não haverá recurso à semeadura da paz. Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor! Chegada a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira a barco mental ao oceano largo das lágrimas. André Luiz começou a chorar. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você de fato a cura? Então, essa é a mesma pergunta que Clarencio faz a André Luiz, que o Cristo fez àquele homem que estava lá à beira daquela piscina. Queres ficar curado? Foi o que o Cristo perguntou. O que ele ofereceu como resposta ao paralítico? Senhor, eu não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. E o Cristo, então, disse: levanta-te, toma de tua cama e anda. E imediatamente o homem ficou curado. Tomou o seu leito e pôs-se a andar. Depois continua a história de João, e esse homem vai encontrar no templo alguns cuidadores do templo que se dirigem a ele dizendo: homem, por que carregas a cama? Não sabe que hoje é sábado? Não pode fazê-lo, advertindo-o para que ele não pudesse, que ele não deveria carregar a cama porque aquele dia era sábado. Assim, um homem me curou, disse ele. Um homem me curou e disse para que eu levasse a cama comigo. Quem te curou? Perguntaram o homem. E aí eles se dirigem, se volta para a multidão e Jesus já havia se perdido nela e não consegue identificar. Mais tarde do dia, Jesus o encontra no templo, né? E observando ele, diz o seguinte: eis que já está são, não peques mais para que não te suceda algo pior. Tem essa fala de Jesus, eles se dirigem àqueles doutores da lei no templo e falam: olha, está lá aquele que me curou e que mandou eu andar com a cama, advertindo, né, que havia procurado, identificado o Cristo. Então esses homens se dirigem ao Cristo, né, e adverte o Cristo. Aí o Cristo fala sobre o sábado, né? Aí o Cristo diz a ele: ó, Deus trabalha até agora e eu trabalho também. Mas é sobre aquela pergunta do Cristo: queres ser curado? Né? Queres ficar curado? A resposta dele e a ação do Cristo. A primeira coisa que nos chama bastante atenção, né, é a pergunta do Cristo: queres ficar curado? Aparentemente estranha, né? Pois o homem há 38 anos preso, né, àquela doença, tá certo? Mas ainda assim o Cristo perguntou para ele se queres ficar curado. Por que será que Jesus fez essa pergunta? Por que essa pergunta era importante? Qual que é o significado disso tudo? Para a gente poder pensar e para a gente poder refletir. O que significava para aquele homem ser curado? Certamente significava para ele uma mudança completa de vida. A vida dele após a cura seria certamente completamente diferente do que a vida dele tinha sido até aquele momento. E ele queria efetivamente mudar de vida, porque a cura representaria isso, uma transformação. Certamente ele teria que procurar trabalho a partir dali, outras atividades. As suas relações sociais se reconfigurariam, talvez. Então aquilo representava para ele uma mudança. E o Cristo
talvez quisesse perguntar para ele: você está disposto a promover essa mudança, essa transformação? Porque essa transformação e essa mudança certamente exigiria do paralítico novas atitudes, outros compromissos, outras tarefas, outras expectativas. E ele estava pronto para superar aquela condição que há 38 anos vivia. Então, se a gente parar para pensar e refletir, faz muito sentido isso. E se a gente retornar aos dias de hoje, né, observar, nós vamos ver que existem inúmeras almas, inúmeras criaturas que ficam presas no seu passado, presas no seu sofrimento, presas nas suas dificuldades, presas na sua dor. E não conseguem se libertar desse sofrimento, não conseguem se libertar dessa dor, não conseguem se libertar dessa dificuldade. Se acomodam, inclusive, nessa dificuldade, porque às vezes ela se apresenta como mais confortável, às vezes. E se nós formos mais a fundo, nós vamos ver que essas pessoas estão sempre procurando e fazendo uma pergunta para si mesmo: por que eu? Por que isso? Na expectativa de encontrar um responsável, encontrar uma culpa para as suas dificuldades e para as suas dores. São indivíduos, são pessoas que vivem um papel de vítima, sempre. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem pessoas nessas condições. Pessoas que vivem nas lamentações, prisioneiras de um sofrimento lá atrás, de uma dor lá atrás, e não conseguem se libertar desse sofrimento, dessa dor. E ao se conversar, ao se dialogar com essas pessoas, elas trazem sempre para o presente aquela dor, aquele sofrimento, aquela mágoa no coração. Então estão escravizados a isso. E aparentemente não há o que a gente possa fazer, certo? Para libertar essas pessoas dessa condição, que é uma condição de sofrimento, que é uma condição de dor. Mas as pessoas parece que escolheram permanecer naquela situação, sem forças para assumir uma nova realidade, uma nova possibilidade. É natural que todos nós procuremos evitar o sofrimento, né? Libertar-se do sofrimento, libertar-se da dor. E assim é que é. E como é que a gente faz isso? Né? Então, diante disso, há sofrimentos que são provocados por nós mesmos, né, nessa vida. Então, aqueles decorrentes do abuso do álcool, do abuso da sexualidade, né, da nossa arrogância. Então, há um sofrimento muito presente, tá certo? Que são produtos nossos, né? Da vida presente, da nossa ignorância presente, mas há outra espécie de sofrimento cuja causa está lá atrás. Não está na vida atual, mas está lá atrás. Tá certo? Aquela dor, aquela dificuldade que o indivíduo às vezes se depara, ou mesmo na vida comum, de repente o indivíduo se depara com uma doença muito grave que revoluciona completamente a sua vida. A perda de um ente querido, de um valor, uma injustiça muito grande experimentada por alguém, uma coisa ou outra. Então aquilo traz um sofrimento, uma dor, etc. Nós sempre queremos nos libertar da dor e do sofrimento, mas às vezes nós nos aprisionamos neste passado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós nos cristalizamos naquele quadro de sofrimento e não conseguimos nos libertar dele. Então, se nós formos ver esse paralítico e queremos isentar de responsabilidade, dizendo, olha, num primeiro momento a gente quer achar os culpados para isso, outros, né, que não nós mesmos seremos o culpado desse sofrimento. É o primeiro caminho nosso, procurar culpados, né, porque né, saímos a procurar culpados sobre tudo isso. E nós ficamos, às vezes, prisioneiros desse sofrimento, dessa dor. E nós não somos responsáveis por ele. Acreditamos que somos vítimas do destino.
e promovemos um boicote inconsciente, quando nos colocamos na condição de vítimas daquilo tudo. Então, existem muitos indivíduos, né, muitos de nós, que se posicionam nessa condição de vítima. E nessa condição de vítima, as perguntas que se fazem é: por que eu? Na expectativa, como eu já disse, de encontrar uma responsabilidade, uma causa para aquilo. Quando a pergunta devia ser, em muitas circunstâncias, se agora o sofrimento bateu à minha porta, a dor grave do ente querido que partiu, a doença que se instala em mim, está presente. Mas, em vez de perguntar e por que eu, talvez a pergunta adequada seria: e agora? E agora é uma pergunta que aponta para o futuro, aponta para frente. O que eu vou fazer com essa experiência que eu estou vivenciando, com essa dor que eu estou passando? O que eu tenho a aprender com isso? Essa é a grande questão a se perguntar quando passamos ou experimentamos essa dificuldade. Mas ao falar e agora, isso exige de nós uma ação. Né? Isso exige de nós um movimento, isso exige de nós uma autorresponsabilização. Quando aquele indivíduo que está se colocando na condição de vítima, ele aparentemente se encontra numa posição muito confortável, de lamentação. O outro, quando fala e agora, ele começa a exigir dele mesmo uma ação, um posicionamento, uma responsabilização, mas essa atitude vai levá-lo ao amadurecimento, vai levá-lo ao aprendizado, vai levá-lo à transformação. Então, aquela dor, aquele sofrimento, para esse indivíduo que fez a escolha de enfrentar o sofrimento de frente, esse indivíduo vai amadurecer e crescer espiritualmente, vai se libertar daquele sofrimento, daquela dor. A atitude que nós temos diante do sofrimento ou diante da dificuldade é uma escolha nossa. É uma escolha de cada um de nós. E cabe-nos escolher aquela atitude que nos vai impulsionar o nosso progresso, a nossa evolução espiritual, o nosso aprendizado, sobretudo. O que vai, sobretudo, nos libertar. Percebe que esse indivíduo que fica se colocando na posição sempre de vítima é um indivíduo que está prisioneiro do sofrimento. E esse indivíduo que se coloca na posição, não de vítima, mas de sobrevivente do sofrimento, ele está numa posição de aprendizado, ele reconhece a sua dificuldade. Então, quando Jesus pergunta a esse paralítico, certamente são essas questões a serem feitas. Qual que será a sua postura diante do sofrimento, diante da dificuldade? Estarás dispostos a movimentar-se? Tanto é que o Cristo diz para ele: levanta-te, toma da tua cama, tá certo? E anda. São verbos de ação, de movimento. Toma da tua cama, toma das suas dificuldades, toma do seu passado, toma do seu aprendizado e caminhe, eu estou aqui. Há uma outra passagem do Cristo, muito semelhante a essa, quando ele se dirige: toma da tua cruz e segue-me. Toma da tua cruz e segue-me. Aí a grande pergunta: nós estamos propensos ou dispostos a tomar da nossa cruz e seguir o Cristo? Essa era a mensagem do Cristo para aquele homem. Toma da tua cama e segue-me. Anda, eu estarei por perto. Conte comigo. Essa é a mensagem do Cristo. Mais adiante, o Cristo diz a ele: vai, não peques mais. Não é isso? Que é uma advertência que sempre o Cristo faz em inúmeras passagens do Evangelho. Vai, não peques mais. Ou seja, não caia em sofrimento, não se vitimize novamente a partir desse momento em que há libertação, esse momento em que você deixou de ser vítima e passou a ser um sobrevivente, dono do seu destino, dono da sua vida, dono dos seus atos. Então, essa era a mensagem do Cristo, né? E a gente tem que refletir sobre ele.
Porque nós devemos compreender, sobretudo, que o sofrimento, as dificuldades, as lutas fazem parte da vida. Ou, de outra forma, o sofrimento pertence à vida e é preciso saber lidar com as dificuldades. O sofrimento pertence à vida e é preciso lidar com as dificuldades, aprender com as dificuldades. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 634, no comentário, os Espíritos nos dizem o seguinte: se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Então, as adversidades da vida proporcionam a nós, espíritos em evolução, a oportunidade do crescimento espiritual, da evolução espiritual, desde que nós saibamos bem sofrer. Compreendamos a dor, as dificuldades como momentos importantes de transformação, de renovação. Toda vez que nós entramos no estado de sofrimento e dificuldade, nós entramos também no momento de transformação. Basta que nós possamos aprender com as dificuldades, com os sofrimentos. Né? Então, aquele parente difícil que está lá em casa, ele tem uma razão importante, que às vezes me incomoda muito, então ele tem uma razão importante por estar lá. Aquela doença congênita que caminha comigo, o que eu tenho que aprender com isso? Essa é a grande pergunta ao nos depararmos com o sofrimento ou com a dor. O que eu devo aprender com isso? Ele fala, levante-te da tua cama e anda, na expectativa de que eu já comentei com vocês, de que aquele indivíduo tomasse a responsabilidade pela sua vida, pela sua jornada, pela sua cama. Levanta a tua cama que representa a tua história de vida, todo o seu aprendizado, todo o seu apanhado ao longo da existência, e caminha, e anda, levanta-te, sobretudo, saia dessa situação de sofrimento, de dificuldade, mude os seus pensamentos. Os pensamentos representam a grande mola propulsora da nossa transformação na vida e da nossa modificação. A forma como nós enxergamos as coisas, a forma como nós pensamos a coisa, vão implicar, sobretudo, no grau maior ou menor de dificuldades a serem vencidas ou não. Então, André Luiz, depois de seu ocorrido, faz umas lamentações, né? Até chora perante o Clarencio, falando da sua dor, dizendo-se o ser o mais infeliz dos homens, que havia sofrido muito na Terra, experimentado a dor no momento do desencarne, depois da morte passado por inúmeros sofrimentos, e ele não sabia se valia a pena tudo isso. E aí, Clarencio diz a ele, queres ser curado, né? Queres ter a cura espiritual? Aí André Luiz responde imediatamente para ele, fala assim, eu desejo isso. Essa foi a resposta do André Luiz. E vamos observar o que Clarencio esperava de André Luiz. Mas Clarencio disse para André Luiz, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Então Clarencio é muito mais direto, né? Falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Então, primeira lição para o André Luiz. Ou para todos nós que estamos, às vezes, experimentando um sofrimento, uma dificuldade, uma dor intensa. Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Olha o que o Clarencio está dizendo. Lamentação é enfermidade da mente e de tratamento difícil. É indispensável, diz ele, criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Então, diante a receita que Clarencio está dando para todos nós aqui. Primeiro, sai do centro
e procure disciplinar os seus lábios e procure criar pensamentos novos. Comece a caminhar. Levanta-te, não é isso que Clarencio está falando? Mais adiante, Clarencio diz: nós estaremos ao seu lado para resolver. Então, é a espiritualidade amiga ao lado daqueles que estão com propostas sinceras de transformação e de mudança. André Luiz estava em sofrimento e dificuldade. Clarencio, estaremos do seu lado para resolver. Mas, disse Clarencio, nós não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Ó, a espiritualidade dizendo, nós não temos tempo para ficarmos lamentando. E mais adiante, Clarencio diz aí nessa mesma conversa com André Luiz: se desejas permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Então, olha os primeiros chamamentos de André Luiz. Aprenda a pensar com justeza. Dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. Dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. A luta é o caminho para a divina realização. A dor, chance de disciplinar a alma. Compreendeu a diferença, diz Clarencio? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem um serviço como um patrimônio sagrado. Então, as criaturas frágeis deitam-se e se queixam aos demais que passam. Aqueles irmãos já a caminho, mais esclarecidos, recebem o serviço encarando como um patrimônio sagrado. E quanto que nós temos recebido, eu pergunto a cada um de vocês, do Divino Pai? Quanto cada um de nós temos recebido do Pai? Como dádiva, oportunidade de aprendizado, de progresso, de crescimento. Quantas dádivas são endereçadas a cada um de nós. Devemos compreender que o sofrimento nada mais é do que a forma, eu gosto muito dessa frase, o sofrimento é a forma como escolhemos para passar pela dor. O sofrimento é a forma como escolhemos, como a gente escolhe, para passar pela dor e pela dificuldade. Isso é o sofrimento. E a gente vê isso muito claro. Há pessoas que, diante de uma determinada situação na vida, sofrem desesperadamente. Outras, diante daquela mesma circunstância, passam com muito mais serenidade, muito mais tranquilidade. A dor é a mesma, o fato é o mesmo, só que a forma como eles escolheram para passar por aquela situação foi diferente. E o sofrimento nada mais é do que essa forma como nós escolhemos de passar pelas dificuldades. A dor certamente baterá na nossa porta, na porta de cada um de nós, é através dela que nós crescemos espiritualmente. E como que nós vamos escolher? Dependendo da nossa escolha, será o nosso sofrimento. E a resposta ao sofrimento, na verdade, é o que importa. É o que nos impulsiona ao progresso ou nos aprisiona ao passado. É como nós respondemos a isso. Na verdade, não importa onde a gente está. Não importa se eu estou na favela, se eu estou nas mansões, se eu estou aqui, se eu estou acolá. Não importa onde eu esteja. O que importa, de fato, é a resposta que eu ofereço àquela condição onde eu estou. Como eu reajo àquilo. Né? Como eu respondo àquelas dificuldades da riqueza, aquelas dificuldades da... Não é onde eu estou, de fato, o que importa, mas como eu respondo a isso, tá certo? Porque dessa resposta, isso pode nos impulsionar ao progresso ou vai nos aprisionar à estagnação, ao parado. Mas, sobretudo, é importante que nós encontremos, para superar o sofrimento, buscar um sentido. Né? O sofrimento ele aparece quando a gente não encontra efetivamente um sentido para aquilo, uma razão. Quando a gente encontra um sentido para isso, nós
já conseguimos vivenciar aquele sofrimento de maneira diferente. Nós nos lembramos de um jovem de Ituiutaba que nasceu no ano de 1939. Ele já tinha 17 anos e ele foi ao cinema, era a época de O Vento Levou, o filme O Vento Levou, né? Isso em 1950 e pouco, quando ele tinha, no começo dos anos 60, ele já tinha 17 anos. Ele vai assistir O Vento Levou, só que o cinema cheio, lotado de pessoas, não havia um lugar para se sentar. E ainda assim ele desejava muito, era um acontecimento assistir aquele filme. E ele vai para o filme e ele fica em pé. Só que o filme, gente, durava 3 horas. Ao final dessas 3 horas, esse jovem estava completamente parado. Desenvolveu um inchaço nos seus membros que ele precisou ser carregado para fora, tá certo? Por almas amigas, ser levado ao hospital e lá, conta ele, cortar o seu terno, o terno que ele tinha à época, tá certo? Para ele que pudesse se libertar daqueles inchaços e tudo mais. Iniciava-se ali uma doença terrível, uma doença que iria acometer esse jovem, que se iniciado no espiritismo há pouco tempo, queria corroer todas as suas forças. Era a tal da esclerose múltipla. Esse jovem, ele vai morrer com 50 anos e desenvolver uma cegueira. O seu nome, Jerônimo Mendonça. Mas esse jovem, cheio de vida, acometido dessa doença tão grave, perde a visão, permanece numa cama, morre nessa cama aos 50 anos. Mas esse jovem tinha uma característica importante. Ele tinha um bom humor enorme e um coração enorme. Desenvolve em Ituiutaba obras assistenciais fantásticas. Adorava fazer prelações espíritas, adorava cantar, torna-se um orador espírita, desenvolve amizades com Chico, com Divaldo, e a sua grande característica de alma, além do seu coração generoso, inúmeras obras assistenciais ele realiza, era o seu bom humor. Dizia ele, olha, quando assistindo a uma palestra do Divaldo, falou, Divaldo, você fez uma palestra magnífica, mas eu é que fui carregado pelo povo, na verdade, ele já estava em cama, né? Já não podia se locomover mais, mas esse era o bom humor dele. E perguntado a ele, ao Jerônimo, o que é a felicidade? Ele disse, a felicidade seria eu dormir do lado, poder dormir do lado agora. Então, essa é a forma como esse jovem fez para enfrentar as dificuldades da vida, as dores, o sofrimento da vida. Ele não se entregou ao sofrimento, ele não se aprisionou no sofrimento, mas ele amadureceu com o sofrimento e com as dificuldades. Ele se libertou a partir do sofrimento e das dificuldades. Então, é a forma como ele encara o sofrimento e as dificuldades. E eu li um livro recentemente sobre os campos de Auschwitz, chama A Bailarina de Auschwitz, um livro bastante interessante, eu recomendo a vocês, inclusive. Essa autora conta que as pessoas nos campos de concentração, na Alemanha, experimentavam sofrimentos atrozes, né? Elas ficavam muitas vezes anos a fios, presos, né? Foram 6 milhões de pessoas que foram mortas nesses campos de concentração. E ela via todo o sofrimento, toda a dificuldade. Muitos se entregavam às cercas para ser eletrocutados, né? Para morrerem nas cercas, se suicidando. Muitos tocavam-se nos guardas, porque se você tocava nos guardas, os guardas atiravam em você. Então ela conta que via muitas pessoas assim. Mas ela viu também muitas pessoas caminhando, às vezes, para o forno, tá certo? Para serem queimadas naquelas fornalhas, tá certo? E cantando, né? Enfrentando tudo aquilo. Então, são maneiras diferentes. Encontrava outras pessoas lá, fazendo ações e tendo atitudes, né?
Essa jovem mesmo, quando ela escreve um livro, ela era uma menina de 17 anos. Ela estava lá e a primeira vez que ela chega em Auschwitz, ela chega com os pais em Auschwitz, os pais são separados numa fila, era a fila para serem cremados aqueles fogos. Fica ela e a irmã. Ela tinha 17 anos, a irmã um pouco menos que ela. Separado o pai e a mãe foram, então, executados nesses fornos, né, crematórios. E ela, a despeito de tudo isso, ela não perde, fala, não, eu vou sair daqui, eu vou enfrentar isso aqui. Ela conseguia determinadas pães por alguma coisa e ela repartia aquilo, compartilhava aquilo. Enfim, foi o jeito que ela falou, não, eu vou enxergar tudo isso que está passando aqui comigo de uma maneira diferente, de uma maneira transformadora, tá certo? Eu não vou me entregar, eles não vão me tirar a felicidade, não vão pode me tirar tudo, mas não vão me tirar essa vontade de viver. Tá certo? E ela passou a desenvolver pelos guardas, pelas aquelas pessoas que estavam ali, um sentimento de compaixão também. Porque eles também eram prisioneiros da dor e das escolhas deles. Então, meus irmãos, fica essa mensagem para todos nós, para a gente refletir sobre tudo isso. Né? E, sobretudo, na passagem do Cristo, quando ele pergunta àquele homem se queria ficar curado. E eu acho que essa pergunta, a todo momento, ela está sendo dirigida a cada um de nós. Queres ficar curado? Eu enxergo e vejo a espiritualidade, às vezes, nos fazendo essa pergunta. E nós, às vezes, prisioneiros do passado, não temos forças ainda para nos libertar e sermos efetivamente curados. Porque Jesus estará conosco, assim como a espiritualidade estava e acompanhou André Luiz na sua obra grandiosa e transformadora. E, sobretudo, procurar um sentido para isso. Qual o grande sentido do sofrimento do André Luiz? Talvez ele tenha passado tudo aquilo para escrever para nós, para trazer o seu testemunho para cada um de nós. E nós aprendemos com ele. Então, o grande sentido do sofrimento e da dor pode ter sido esse, André Luiz. Fiquem com Deus, que o Pai nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.